Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu vou conversar um pouco com as mães de UTI. Cada um tem uma experiência única dentro de uma UTI, mas lá no fundo, todas nós nos entendemos, todas nós que entramos ali dentro daquela UTI, nunca mais sairemos as mesmas. Essa é a maior certeza que existe. A gente se transforma ali dentro, a gente não sente só pelos nossos filhos, mas a gente sente também pelo filho de outras pessoas. Eu mesma, enquanto eu estive ali dentro daquela UTI, eu rezava não só pelo meu filho, mas eu rezava por todos os bebês que estavam ali. Não importa quem seja o pai ou a mãe, independente. É, é algo assim único. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso. Bom, pessoal, a minha experiência em particular, eu tenho um filho prematuro. Ele nasceu por conta de uma pré-eclâmpsia grave que eu tive no finalzinho do 6º mês. Então, foi no dia 27 de dezembro que eu internei e eu tive ele no dia 30 de dezembro de 2019. E eles chegaram a tentar deixar eu pelo menos até 35 semanas para que o bebê conseguisse se desenvolver melhor, porém não teve como, que quando chegou no dia do parto dele, o coraçãozinho já estava batendo mais fraco, ele já não estava tendo um crescimento bom dentro da barriga, e enfim, eu nem sabia que eu tive uma pré-eclâmpsia, eu fui saber depois de um ano, eu não sabia o que era UTI, eu nunca nem tinha visto uma incubadora na minha vida. Eu tinha 19 anos na época, né, e hoje eu falo muito sobre o tema, inclusive com mães, porque são temas que a gente não conversa, e seria necessário a gente conversar sim, as mães ficarem cientes sim, porque você lidar com todo aquele peso pós-nascimento, pós todos aqueles hormônios que você está sentindo, e você lidar com tudo aquilo dali é muito pesado. Então a gente tem sim que ter uma preparação para tudo. A gente tem que estar preparado para um filho que venha saudável, que venha no tempo certo, que venha tudo da maneira como a gente sonha, e para um filho que não venha dessa maneira. A gente tem que entender e também passar esse conhecimento para frente para quem nunca ouviu falar, como foi nós, né, há um tempo atrás. Bom, então meu filho nasceu de 32 semanas, ele já foi diretamente para a incubadora, não cheguei a pegar ele, porque ele nasceu com 1,280 kg, porém ele conseguiu dar um chorinho bem de leve no parto, já foi encaminhado para a incubadora. Eu passei muito mal, minha pressão chegou a mais de 21 por pouco, o médico já tinha conversado com meu marido, disse que eu e ele tinha risco de vida no parto muito grande, eles não chegaram a comentar comigo. Bom, o Victor nasceu, foi para incubadora e aí a gente entra, né, naquele primeiro lance da história, que é você tá com mães no quarto com seus bebês amamentando e você tá ali sozinha, sem ter notícia se seu filho tá vivo ou morto. Então acho que já começa por aí o negócio. Teve pessoas ainda que conseguiu me dar suporte, enfermeira, que eu tava ali tentando conversar, ela fez questão de ir lá ver como ele tava para depois chegar para mim e dizer tá tudo bem. Aí eu lembro do momento que chegou e olha, ele não precisou da intubação, todos os aparatos que tem diante de uma UTI. Bom, mas tudo muda, gente, tudo muda, né? Eu tive meu filho pela cesárea, nem poderia ter tido normal, né? Porque senão ele nasceria morto. Mas tudo muda quando a gente entra dentro da UTI. Então, quando eu vi ele ali naquela incubadora, da maneira como ele tava, cheio de aparelhos, tão pequenininho, somente com uma fraldinha ali, tão sensível, tão delicado aquilo dali, a gente não sabe como lidar com a situação. E é muito difícil, muito difícil. Eu chorei, meu marido chorou, todo mundo que entrou, foi minha avó, meus pais, eles choraram, porque é muito pesado, gente, não é fácil, sabe? Você vê aquela cena. E aí, aos poucos a gente vai compreendendo, né? Para quem é mãe em si de UTI, vão entender, né, todas as classificações que tem, as famosas intercorrências, que é o que a gente mais ouve, ou aquela fala de seu filho está estável. Gente, acho que é o pior. Seu filho está estável. Porque a qualquer momento aquela criança, ela tá bem, daqui a pouco ela tem uma parada, ela tá bem, daqui a pouco ela tem uma apneia, e ela tá bem, daqui a pouco tá com uma respiração um pouco prejudicada, ela tá bem, daqui a pouco ela pega uma infecção. Meu filho teve sepsis, né, infecção generalizada, quase ele foi numa dessas, junto com apneia, parada, hemorragia intracraniana. Ele, no comecinho, tinha veia aberta no coração, depois fechou, fez todo aquele procedimento para icterícia. E eu vi diversas coisas dentro daquela UTI. Em si, a sonda, né, que ele ficou muito tempo com aquela sonda. Os bebês não podem ser amamentados no peito. Meu peito rojava, assim, leite. E eu comecei dando 1 ml
2 ml de leite pra ele, 3 ml no copinho, e tudo aquilo que a gente vive. Eu tenho as minhas amigas de UTI, 2 amigas em principais, e as 2 perderam os filhos. O filho nasceu no mesmo dia que o meu, e o meu saiu da UTI, o dela saiu da UTI, ficou 15 dias, voltou, ficou internado no hospital e faleceu. A outra faleceu com 4 anos. Ela faleceu bem no dia de Natal, dia 25 de dezembro. Então, o enterro foi no dia 26, eu participei, essa minha outra amiga, né, todas nós, as 3 somos amigas, se conhecidas dali da UTI. E, então assim, né, você viver a felicidade e ao mesmo tempo você viver a pura tristeza. Vi vários casos, criança tendo parada ali na minha frente, bebês tão pequenos, que o meu era pequeno, de 1,2 kg, mas tem bebê de 800 gramas, bebê de 600 gramas, que parece um boneco cheio de aparelhos. Então, hoje eu sei que eu vivi uma depressão pós-parto, após tudo isso que eu vivi. Eu também entendo todos os lados em si. Mas eu vejo também pelo ponto que a gente tem que procurar ajuda nesse momento, a gente tem que procurar entender aquela situação. Hoje eu enxergo desse jeito. Naquela época eu só vivi. Então, eu tava com cesárea, eu pegava ônibus para ir pro hospital, que eu ia todo dia. Meu filho ficou 40 dias internado. Os 40 dias eu fui. Teve um dia em específico que eu passei muito mal. E foi até o dia que ele veio com essa infecção, né? Aí foi descoberta essa infecção generalizada. Ele ficou muito mal, ele regrediu tudo, que né, teve a parada. Então, assim, é muito pesado isso pra gente, né? Tudo que a gente vai vivendo ali. Então, teve um dia que eu tive que ir embora mais cedo. Mas todos os dias eu ficava ali, eu só ia embora. Né? E tem aquela questão da qual a gente sente de você ir embora e ter que deixar seu filho ali. Terrível. Né? Acho que, assim, são dores que não tem como explicar. Lembro que eu fui embora do hospital, era dia 1º de janeiro. Ele nasceu dia 30, né? Então tem aquela internação que a gente fica 2 dias. No dia 1º eu vim embora e, e assim, né? Não tem sentido. Como assim? Eu cheguei em casa, tava grávida, e meu filho ficou lá, aquela preocupação, será que vão cuidar realmente dele? E assim, a gente vai compreendendo, a gente vai fazendo amizades dentro da UTI, não só com a própria família, mas com os profissionais, a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo aquelas palavras, aquelas coisas em si da medicina que para quem tá de fora parece absurdo, mas a gente ouve tanto aquilo dali, a gente vai entendendo. E procure ajuda, tá? Profissional nesse momento que talvez você esteja passando, ou se um dia você for passar, ou se alguém que você conhece esteja passando também, procure ajuda profissional. Hoje eu penso dessa maneira. Hoje eu correria atrás naquele momento em específico. Porque quando meu filho foi para casa, ele foi para casa no começo de fevereiro, no final de fevereiro veio a pandemia e fechou tudo. Então, ele saiu com 1,9 kg do hospital, super sensível, saiu com anemia, que ele ficou 1 ano com anemia pós hospital. E o que eu digo é isso, gente. Eu fiquei muito tempo isolada, só ali vivendo aquilo dali, aquele cuidado, aquele medo. Ele com 5 meses eu chegava nos lugares e as pessoas perguntavam né, se tinha nascido agora, porque ele era extremamente pequeno. E eu vivi tudo isso. Hoje, meu filho, ele tem diagnóstico de autismo, ele tem 6 anos, vai fazer 7 anos no final desse ano de 2026. Além desse meio tempo, a gente viveu o luto também da irmã dele. Então foi muita coisa que aconteceu no meio do caminho. Né? O Victor sempre foi um bebê de risco após a saída do hospital, por conta de todas as coisas que ele teve, né? Medicações que é tomada, antibiótico, enfim, é muita coisa que tem dentro de uma UTI. E marca a sua vida, porque até hoje eu tenho que repetir essa história. Até eu repeti tantas vezes essa história que eu já compreendi. Ela já não me dói eu falar sobre isso. Eu compreendo a força que isso me trouxe. Né? Mas eu entendo que, assim, graças a Deus, eu estou bem hoje. E hoje eu cuido muito do meu psicológico, corro atrás, né, o autocuidado. Mas, assim, às vezes uma pessoa que está passando por tal situação, naquele momento, não tem uma rede de apoio, não tem. Gente, a pessoa surta, é real. Aquele barulho, gente, de aparelho. Eu tive trauma, assim, por uns 2 anos. Eu não queria ouvir aquele barulho. Se eu ouvisse aquele barulho mais alguma vez, era um surto, assim, sabe? Eu já tinha crise de ansiedade. Porque pós isso, começou a vir diversas coisas junto. Então, não deixe chegar ao ponto como eu cheguei, que foi o ponto de ir pro fundo do poço, com todos aqueles traumas que eu tinha. Tente correr atrás, se entender, observar. Se você está em um afastamento, uma dica que eu dou, procure outras mães que estão na mesma situação. Corra atrás. Grupos de mães de prematuros, hoje em dia tem hashtag por tudo quanto é lugar, no Instagram, no Facebook, no YouTube, procure. Que de alguma maneira você vai conseguir uma ajuda, porque quando a gente tá no meio disso, de pessoas que também compreendem, que eu sei como que é, gente. Eu não tinha nenhuma amiga. As minhas amigas tiveram filhos, assim, mas o meu era diferente. A minha situação era diferente, eu não tinha como conversar. Era completamente diferente eu falar
elas falarem pra mim de um parto natural e que foi, nossa, daquele jeito, aí a família foi lá, presenteou, fez toda aquela coisa bonita, todo mundo no quarto, e em 2 dias todo mundo foi pra casa com a roupinha de sair da maternidade, aquela coisa linda. Porque a gente não viveu isso. E quando meu filho saiu da UTI, eu tive que colocar qualquer roupa dele que fosse a menor possível, porque nenhuma cabia nele. Ele era extremamente pequeno. Nem meu marido queria pegar ele. Então, assim, a gente vive coisas únicas. Então, procure pessoas que possam dar esse apoio para você também. E eu vou dizer, não é fácil, mas você vai criar uma fortaleza única. Você tem essa força suficiente. Acredite em você mesma, que você pode e que você é uma ótima mãe. Você está deixando na mão de profissionais que provavelmente têm competência. Se não tem competência, você mesmo vai observar, porque a gente começa a observar tudo, a gente começa a pesquisar tudo, a gente começa a entender sobre aquilo dali. E é o certo isso. Você entender, você procurar. Porque erros médicos podem acontecer, erros médicos acontecem todos os dias. E às vezes um ou outro acaba sendo prejudicado. Então a gente tem que ter uma noção. Por isso que eu falo, a informação, ela salva. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comenta, compartilha com quem você acha que precisa. Eu sempre estou trazendo esses temas por aqui. Hoje eu vivo a maternidade com muita intensidade. Então eu falo muito sobre ela, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil que a gente vive todos os dias. Somente a gente entende isso. E todo mundo merece. Todo mundo merece um pouco mais de conhecimento. Todo mundo merece uma palavra que possa dar um conforto no momento de extrema dificuldade na vida. E é isso, pessoal. Um beijo grande para vocês. Boa sorte nessa caminhada. E posso dizer assim que pelo menos o meu hoje, com 7 anos, tem uma força incrível. Eu lembro quando falavam assim para mim, é, nossa, os prematuros eles ficam tão fortes, tão altos, e realmente tá acontecendo isso com o meu. Mas eu também tenho a consciência, gente, que a prematuridade é o maior risco de morte até os 5 anos de idade. Então, até o meu filho completar 5 anos de idade, o meu coração apertava. Até, porque eu ficava feliz de diversas formas possíveis, mas eu sempre lembrava dessa estatística. E as coisas vão perseguir a gente. A gente tem que compreender elas. E somente assim, para passar por cima de tudo isso. E é isso, pessoal. Vai dar certo para vocês também. Boa sorte nessa caminhada. São as nossas bênçãos. E eles só vieram um pouquinho antes da hora. Mas Deus tá no controle de tudo. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.